Vamos fazer aqui uma análise sintática e gramatical de Gálatas capítulo 4, versículo 10. Antes de ler aqui a parte final do verso 10, vamos ler o contexto a partir do versículo 8 aqui. Mas outrora, não conhecendo a Deus, servistes aos que por natureza não são deuses, mas agora, conhecendo a Deus, antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando novamente a estes elementos fracos e pobres, os quais, novamente, outra vez, quereis servir como escravos? E aí, guardais dias, meses e tempos e anos. Parateresfe, remeras, caimenas, caicairos, caineautus. Parateresfe, remeras, caimenas, caicairos, cai eniautus. Observai, aqui é a parte final do nosso texto, observai cuidadosamente dias e meses e tempos e anos. Aqui nós temos o verbo de ligação, parateresfe, que significa observai cuidadosamente. Este é um verbo de ligação acusativo. E aí nós temos remeras, o substantivo. Nós temos o substantivo remeras, que está no plural acusativo. Substantivo acusativo que está no plural. Seguido de três conjunções nós temos aqui que separa as orações. Temos cai, que separa não, que acrescenta elementos às sentenças. Cai, caimenas, caicairos e cai eniautus. Nós temos primeiro substantivo no plural acusativo. Nós temos um outro substantivo também no plural. Nós temos um outro substantivo aqui, ó, tempos, kairos, no plural. E temos um outro substantivo também no plural. Substantivos acusativo. Temos remeras, caimenas, cairus, cai eniautus. Observai cuidadosamente dias e meses e tempos e anos. A função da conjunção, a cai, ela é uma conjunção aditiva, portanto, ela vai unir, ela vai ligar os substantivos, certo? A uma mesma sentença. Ela não separa as funções e as locuções substantivadas. Muito se ouve, irmãos, por parte da seita adventista, né, que o sábado da velha aliança continua sendo um fundamento normativo para a igreja. Eles alegam, então, que este mandamento do sábado, né, o que o texto é claro aqui, contra, eles alegam que o mandamento do sábado continua em vigor para o contexto da nova aliança onde nós estamos inseridos. Mas não é isso que o apóstolo Paulo ensina aqui. Muito pelo contrário. Aqui o apóstolo Paulo, ele vai se opor, né, à teimosia dentro de um contexto amplo do livro aos Gálatas, do seu público, que insistentemente queria continuar observando os estatutos da lei de Moisés, que haviam sido abolidos. Isso Paulo também diz em 2 Coríntios 3,14, finalizadas na justiça de Cristo, em Romanos 10, versículo 4, e completadas em Mateus 5,17, de acordo com a mensagem de Cristo, e encerradas na fé do Senhor Jesus, em Gálatas 3, versículos ali de 23 a 25. E nesse texto aqui, ó, em particular, o apóstolo está fazendo uma crítica à comunidade dos Gálatas, percebam, né? Mais uma vez demonstra que a igreja não tinha nenhuma responsabilidade moral de observar dias, no caso dias de guarda, no caso sábado, meses de guarda, no caso o mês da Páscoa, né, abril, e anos de guarda, no caso o ano sabático, e tempos festivos de guarda. Contudo, irmãos, mesmo de uma verdade aqui tão clara, ó, como essa, existem ainda teólogos adventistas que pretendem subverter o sentido teológico dessa passagem aqui, ó, Gálatas 4, versículo 10, viu?
Eles pretendem subverter o sentido de uma passagem tão clara, o sentido teológico dessa passagem que nitidamente prova a inoperância do mandamento sabático. Estes teólogos argumentam que a expressão dias, aqui ó, remeras, eles vão argumentar que não se refere literalmente ao sábado. Porém, todavia, esse malabarismo já demonstra as inconsistências de tais afirmações, visto que aqui ó, o substantivo plural dias está dentro do mesmo contexto de outros dois substantivos. Aqui ó, meses, ó, menas, kairus, de outros três substantivos, aliás, ó, menas, kairus e enautus, meses, tempos e anos. Entendeu? Então, todos eles estão ligados pela conjunção kai, que é uma conjunção atributiva, uma conjunção de soma, uma conjunção que agrega, certo? Conjunção aditiva. Observai cuidadosamente dias e meses e tempos e anos. Eles estão todos ligados pela mesma conjunção aditiva. Portanto, sofrem a ação singular do verbo. Aqui, ó. Todos os substantivos, por estarem ligados às conjunções, sofrem a ação do verbo anterior. Para teresfe, sofrem a ação do verbo. Né? O verbo aqui está no singular. Observai, guardai, cuidadosamente, etc. A função gramatical das conjunções é unir os substantivos dentro de um mesmo contexto qualificado temporal. Então, o que eu quero dizer, em outras palavras aqui, irmãos, é que, de fato, o texto é claro. Aqui o apóstolo ele vai tratar, né, no verso anterior, ele vai tratar da lei usando adjetivos como fracos e pobres, pobreza espiritual. Adjetivos de fraqueza e pobreza espiritual, ele trata que são os fundamentos da lei mosaica. Observa o verso anterior. Como voltais novamente a estes elementos fracos, olha só, asfenekai ptorra, a esses elementos, estorreia, a esses elementos fracos e pobres, os quais novamente vocês querem servir como escravo. Olha que interessante. Então, ele vai tratar a própria lei, o apóstolo Paulo aqui, como fundamentos. A lei não, estes mandamentos específicos. Aqui, ó. Guardar, observar cuidadosamente dias, meses, os substantivos, ó, tempos e anos. O apóstolo Paulo trata isso como elementos fracos e pobres. Olha que interessante. Então, o que nós entendemos? Que nessa exortação de Gálatas, em todo o contexto de Gálatas capítulo 4, o que Paulo está fazendo é se opor ao uso da lei pela comunidade. Está sendo, os Gálatas ali estão fazendo tudo o contrário, deixando-se influenciar pelos judaizantes, querendo voltar a guardar os requisitos da lei de Moisés. Nesse contexto aqui, Paulo se opõe com as expressões, né? Estão voltando, como eu acabei de ler, a estes fundamentos fracos e pobres, os quais novamente quereis servir como escravos, aqui ó, Gálatas 4, 9. Portanto, o argumento, irmãos, obstinado dos adventistas de que esses dias do verso 10 não se refere ao sábado, aqui ó, é um argumento defasado e leviano, pois dentro das prescrições e das ordenanças da lei, os tais dias, meses e tempos e anos englobam todas as festas judaicas, os anos sabáticos, os meses relevantes e principalmente os dias de guarda, sendo o sábado o dia específico de guarda, sob punição de morte, em caso de violação, para os antigos israelitas. Ou seja, nessa perícope aqui, dentro dessas regras gramaticais e sintáticas do texto, não nos permite separar nenhum mandamento sistemático a respeito dos dias, meses, tempos e anos aqui, ó. Então, Paulo vai descrever como pobres e fracos. Aqui nós temos dois adjetivos. Paulo vai adjetivar estes mandamentos como elementos, aqui ó, vai unir as duas coisas. Elementos fracos e pobres. Ele compara o que é o elemento fraco e pobre, os quais novamente quereis servir como escravo. Qual a conclusão? Porque vocês estão observando cuidadosamente ainda isso que ele descreve como elementos fracos e pobres, remeras, dias, caimenas e meses,
kai kairus e tempos, kai eniautus e anos. Então, dias, no caso, vai se referir ao sábado. Meses aos meses que eram sagrados para os judeus, como o mês, por exemplo, de Abib. Tempos, como os tempos festivos. E eniautus, anos, como o ano sabático. E tem também, principalmente o ano sabático, né? Então, Paulo vai tratar isso como elementos fracos e pobres. Está dentro da mesma perícope e a estrutura gramatical do texto não permite que a gente interprete aqui esses dias como se referindo a qualquer dia. Não. Paulo está realmente falando que os elementos fracos e pobres, os quais novamente os Gálatas queriam voltar, repreendendo a comunidade de Gálatas, Paulo vai dizer que eram elementos fracos e pobres. E esses elementos fracos e pobres, ele diz, vai concluir dizendo, porque vocês estão observando cuidadosamente dias, meses, tempos e anos. E ele ainda prossegue, receio eu que haja trabalhado em vão para convosco. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo é, ora, tanto que eu vos expliquei, eu receio que tudo que eu falei tenha sido em vão até aqui, porque vocês querem voltar novamente a esses elementos fracos e pobres, os quais novamente querem servir como escravos, novamente voltar a essas práticas, a estas prescrições, a estas normativas mosaicas, que foi em Cristo abolida. Então, para concluir, se o sábado, como os adventistas alegam, permanecesse em vigor para a igreja, por que Paulo vai nomear, adjetivar estes mandamentos, que inclui aqui dias, remeras, mandamento do sábado, como elementos fracos e pobres? Já pensou, Paulo, o mandamento em vigor, fazendo parte ainda da lei de Deus, e ele simplesmente nomeando, usando essa nomenclatura aqui, nada agradável, pobres e fracos, elementos pobres e fracos? Não faz sentido nenhum, né? Na verdade, só faz sentido se de fato ele está tratando toda essa questão como inválida, inoperante para a igreja, que de fato era. Porque a igreja não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Fiquem com Deus.